grande alegria estarmos aqui reunidos nesta igreja, aqui na Barra, a Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, e temos perseverado nos nossos encontros dos amigos de Sião. E hoje temos um palestrante muito querido nosso, ele que inicialmente veio de São Paulo, é o pastor Alexandre Dutra, do Templo Batista de Indianápolis, e trouxe os encontros dos amigos de Sião aqui para nós em Fortaleza, juntamente com o irmão, nosso missionário, Roberto Kelochin. E a palestra do pastor Alexandre Dutra tratará sobre o aniversário do moderno Estado de Israel. E esse ano está completando 68 anos. E todas as vezes que penso sobre a criação do moderno Estado de Israel, me vem à mente um versículo. Gostaria de chamar os irmãos para lermos juntos o versículo de Mateus, capítulo 10, versículo 23. Mateus, capítulo 10, versículo 23, que diz assim: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Israel, já naquela época, era uma região compacta, pequena, que não havia tantas cidades assim. Para termos uma ideia, Israel hoje tem a dimensão mais ou menos do estado de Sergipe. Então, os apóstolos, os discípulos, poderiam imaginar que Jesus viria brevemente. Porém, eles não imaginavam tudo aquilo que iria acontecer, a dispersão do povo de Israel por todo o mundo, e somente em 1948, com quase 2000 anos depois, o povo de Israel retorna àquela terra e novamente temos cidades. Então, na verdade, não são tantas cidades assim, não seria um esforço missionário tão inalcançável levar o evangelho a todas aquelas cidades. Mas eles não imaginavam que Israel seria pulverizado entre as nações e somente quase 2000 anos depois voltaria. E Jesus profeticamente já estava alertando os discípulos que eles não concluiriam de percorrer as cidades de Israel anunciando o evangelho sem que antes ele voltasse. E isso é uma realidade para nós hoje. Quando Israel retornou para a sua terra, formando as suas cidades, nós podemos contribuir evangelizando aquele povo, conforme diz 2 Pedro 3,12. Desta forma, nós podemos apressar a volta do Senhor. E estamos alegres com essa mensagem que o pastor Alexandre Dutra vai falar para nós hoje. A criação do moderno Estado de Israel, e temos muito a aprender com ele. Vamos aproveitar esse momento, irmãos. Sejam os que estão aqui perto de nós, nos reunimos aqui, sejam aqueles que nos acompanham pela internet. Vamos passar agora então um vídeo mostrando o curso de arqueologia bíblica que acontece em Israel anualmente, e você então pode desfrutar também deste curso, conforme seus planejamentos. Vamos assistir?
noite, irmãos. Como as Escrituras nos mandam, nós orarmos pela paz, de Jerusalém. Nós queremos começar também orando por isso, e não somente uma oração falada, mas logo após essa oração falada também nós orarmos em forma de cântico, Então vamos orar pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, e vamos logo cantar o cântico Shalom Jerusalém, que é uma espécie de oração cantada pedindo pela paz do povo do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer por nos ter trazido aqui nessa noite. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem permitido fazer, por ter colocado no coração do pastor dessa igreja, de cada irmão também, esse amor. Queremos louvar o Teu nome por isso. Esse amor que o Senhor desperta em nós pelo Teu povo, e queremos pedir, Senhor, pela paz de Jerusalém, pela paz do Teu povo Israel, que o Senhor continue abençoando a cada um daquele povo, Senhor. Te pedimos também pela salvação deles. Senhor, tem nos Teus planos aqueles que o Senhor quer salvar, e queremos reconhecer isso através dessa oração. Obrigado porque nós podemos fazer isso, porque o Senhor nos inclina, é o Senhor que toma a iniciativa, e agora nós podemos, em reação a isso, responder, estando aqui, ouvindo essa palestra. Obrigado pela vida do pastor Alexandre Dutra, e pela vivência dele também, com as pesquisas, com os estudos acerca do povo de Israel. Pedimos a Tua bênção para todas as coisas feitas aqui nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. Então cantemos Shalom Jerusalém. Shalom, Shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Ore pela tua paz, Jerusalém, onde a salvação se derramou, o sacrifício do Senhor. Houve gozo em tuas ruas, ramos levantados, exaltando ao que é santo, Yeshua et Adonai. Shalom, Shalom, Jerusalém, paz seja a ti. Quando Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Israel querido, filho do meu amor, com alegria te ouvirei dizer.
chegou. Ouçam-me, meus irmãos, abram o coração, voltem-se e adorem Adonai, e o Messias conhecerão. Shalom, shalom, Jerusalém. Paz seja a ti, quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Shalom, 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 Jerusalém. Paz seja a ti, quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Seus louvores encontrem em ti. Amém, irmãos? Essa esperança da salvação do povo do Senhor está no seu Messias, o leão da tribo de Judá. Então vamos cantar esse cântico, Leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É a nossa força em tempos de fraqueza. É uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É a nossa força em tempos de fraqueza. É uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da Tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É a nossa força em tempos de fraqueza. É uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos entoar o hino de Israel, Hatikva, a esperança.
Poder sentar, irmãos. Irmão Rômulo. Obrigado, pastor André e todos os irmãos que em cada encontro dos amigos de Sião têm trazido esses belos cânticos espirituais em que podemos meditar e adorar a Deus. E queremos agora apresentar o pastor Alexandre Dutra. Ele é pastor no Templo Batista de Indianápolis, como já falei. E foi ele que trouxe os encontros dos amigos de Sião, que ele é o responsável lá naquela igreja, no Templo Batista de Indianápolis. Ele que trouxe esses encontros para cá, para Fortaleza. E nós assim o aprendemos, porque amamos Israel. Assim como aprendemos, tentamos replicar também esses encontros, seja levando para as nossas congregações ou igrejas irmãs, sempre que temos oportunidade. Então, o pastor Alexandre Dutra, ele é um especialista em judaísmo, ele tem um profundo conhecimento da cultura hebraica, da cultura do povo de Israel, da sua história. Ele também é um conferencista, ele estava fazendo, creio que já deve ter concluído, mestrado em estudos judaicos lá na USP. Ele pode confirmar isso logo em breve, vai falar para nós, e vai falar hoje sobre o aniversário do moderno Estado de Israel. Com vocês, o nosso pastor Alexandre Dutra. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo. Todos os queridos irmãos e amigos aí de Fortaleza, amigos de Sião, é uma alegria e uma satisfação poder participar nessa noite em que o Theodor Herzl é o dia em que nasceu Theodor Herzl, que é o pai, o fundador do sionismo moderno. Então nós estamos dentro do assunto e vamos falar sobre esse grande personagem do sionismo moderno na história de Israel, que vai preparar o caminho para a celebração no dia 12 de maio do Yom Ha'atzmaut, o dia da independência de Israel. Todos me ouviram, irmão Luciano? Tá certo, então. Então eu gostaria de convidar todos para abrir as suas Bíblias em Isaías capítulo 66, verso 8, e no final nós vamos ler, depois da palestra, nós vamos ler Romanos capítulo 11, verso 1 e 2. Então, abra sua Bíblia comigo em Isaías 66, verso 8, e eu vou fazer a leitura que diz o seguinte: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Esse é um texto que tem o seu cumprimento profético imediato na história de Israel do passado, mas também que é uma dupla referência acerca daquilo que viria a ser, no dia 14 de maio de 1948, o Estado de Israel na terra de Israel. O que nos chama a atenção nessa passagem, e assim a gente pode observar o cumprimento nos dias atuais da história moderna de Israel, são as seguintes questões. Primeiro, que quando o Senhor fala de algo que não acontece comumente, que é algo assim que está acima da capacidade humana de ocorrer, é porque é algo divino e diz respeito a uma ação direta de Deus na história. Então as perguntas, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se fazer nascer uma terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez, em Deus tem o cumprimento e a possibilidade dessas questões levantadas pelo próprio Senhor através do profeta Isaías. E aí cabe, sabe, destacar
que para se ser, melhor dizendo, uma nação, precisa de algumas coisas fundamentais, segundo os antropólogos. Precisa de uma terra, precisa de um povo, precisa de uma constituição, uma legislação e uma língua. Agora, Israel está disperso até 48, quase 2000 anos. Israel também perdeu a autonomia política na terra. Porém, quando a gente olha para o texto e a resposta é: mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos, a gente vê a soberania de Deus em cuidar, em preservar a nação de Israel, que é o que nós vamos ver nessa palestra. Também cabe destacar que, segundo os antropólogos, qualquer povo disperso da sua terra por mais de 500 anos perde totalmente o vínculo e a característica de nação. E nesses quase 2000 anos de galuto, de dispersão, da dispensação do povo judeu da terra, eles não deixaram de ser povo. Eles não perderam a sua identidade como povo, e a cada dia, pela manhã, à tarde e à noite, o judeu piedoso, o judeu religioso, fazia a sua oração, faz até hoje, fora de Israel, voltado para Israel, em direção a Jerusalém, naquilo que nós conhecemos hoje como o muro, em direção àquilo que nós conhecemos hoje como o Muro das Lamentações. Quando nós adentrarmos um pouquinho mais na independência de Israel, quando o mandato britânico questionou o movimento sionista na terra de Israel, de que como eles poderiam ser nação, que se precisaria de todas essas coisas que eu mencionei anteriormente. Então, os seus líderes pegaram a Bíblia e disseram: eis aqui a nossa Constituição, está aqui o que vai reger a nação. Por isso que até hoje tudo é resolvido lá no Supremo de Israel, uma vez que não há uma Constituição por causa dessa declaração dos pioneiros da nação moderna de Israel. Também homens e mulheres pegaram enxadas e foices e disseram: eis aqui o exército de Israel. E, é claro, eles disseram isso tudo em hebraico, tá bom? Então, esse texto, para nós, ele é muito significativo. Já no nosso próximo slide, dando um contexto histórico, nós temos aí uma cronologia da história judaica. Então, a gente começou a escolher uma data inicial para falar da história moderna de Israel e chegar no Yom Ha'atzmaut, que é o dia da independência. Aí nós temos as seguintes datas. De 63 a.C. a 313 d.C., nós temos o domínio romano sobre a terra. Apesar do domínio e da dispersão judaica daqueles que puderam fugir de Israel, ficaram na terra muitos judeus que não tinham condições de fugir e que, portanto, foram subjugados debaixo desses domínios, desses impérios, desses governos. E aí, até o 313 d.C., os judeus estiveram debaixo do domínio romano. De 313 a 636, debaixo do domínio bizantino. Aí nós já temos uma ascensão do cristianismo, já temos aí personagem tão conhecido como aquele que vai ser chamado de o primeiro Papa, e assim nós temos no domínio bizantino uma influência cristã sobre a terra de Israel. Do ano 636 a 1099, nós temos o domínio árabe, e esse domínio árabe vai se intercalar com outros domínios de origem muçulmana, mas não necessariamente de origem árabe. Como de 1099 a 1291, nós temos o domínio cruzado, os cristãos aí então voltando a dominar a terra de Israel. Já do ano de 1291 a 1516, nós temos o domínio mameluco, que dá continuidade ao domínio árabe, tomando a conquista da terra da mão dos cruzados. E esse domínio mameluco, ele tem origem no Egito, são muçulmanos do Egito, que também vão perder o domínio da terra para, também muçulmanos, mas agora vindo lá do Império Turco-Otomano, a partir do ano de 1517 a 1917. E do ano 1917 a 1948, nós temos o domínio britânico sobre a terra de Israel. De 63 a.C. até 1948 depois de Cristo, nós temos farta
literatura e documentos provando a existência e a permanência de judeus e seus familiares, famílias judaicas na terra de Israel, mas sem a liberdade, sem a autonomia que eles tinham até o domínio romano. Bom, no nosso próximo slide, nós queremos destacar aquilo que para a gente se dá em 4 eventos que eu considero como os principais e os mais importantes que ocorrem em Israel, que vai culminar com a independência de Israel, do povo judeu sobre a sua terra, governando a sua terra. Primeiro, acontece em 1855, a primeira grande compra de terra na Palestina, assim denominada pelos outros impérios e governos que dominaram aquela região, por colonos judeus. E aí nós temos o primeiro ser judeu da Inglaterra, chamado Moses Montefiore, que ele então vai comprar terras, geralmente lugares onde haviam pântanos e lugares desérticos, mas com uma soma muito grande, com um ágio muito alto, um valor muito acima do normal, uma vez que estava sendo comprado por um judeu. Mesmo assim, ele comprou grandes quantidades de terra, de quilômetros de terra em Israel, porque o objetivo dele era construir uma cidade fora das muralhas da Jerusalém bíblica. E foi muito difícil, porque morando fora das muralhas, as pessoas estavam sujeitas a serem assaltadas, roubadas e até atacadas e mortas, esses judeus, que era o propósito do Moses Montefiore. Porém, aqueles corajosos que aceitaram esse desafio começaram um bairro fora das muralhas, que hoje é o bairro mais famoso e mais caro o metro quadrado em Jerusalém. Aqueles que estiveram em Israel e foram para o Mamila Shopping e viram o hotel que lá está, a galeria, é justamente ali que Moses Montefiore começou o primeiro bairro judeu fora das muralhas de Jerusalém. E é hoje um bairro muito famoso, muitos artistas e grandes personalidades moram lá. Então, esse primeiro evento vai pavimentar a possibilidade do judeu voltar para a sua terra e ter autonomia na sua própria terra. Já no próximo slide, nós temos um outro grande evento e acontecimento que vai dar essas condições também para os judeus estar de volta para a sua terra e ter autonomia sobre o seu país, que começa com Eliezer Ben Yehuda, no ano de 1880, com o reavivamento da língua hebraica em Jerusalém, que se espalha para todo Israel. Então, o sonho de Eliezer Ben Yehuda era que o judeu na terra de Israel falasse a língua dos patriarcas e dos profetas. Por isso, ele vai sair da Rússia e ele vai cruzar até Israel, passando pela Europa, em várias capitais europeias, falando em hebraico nos lugares de comércio, de estabelecimentos de presença judaica. E ele vai então constatar que aqueles judeus entendiam o que eles estavam falando em hebraico, e ele conseguia se comunicar então com esses judeus europeus, ele vindo da Rússia, até passando inclusive pela Turquia e chegando em Israel, falando o hebraico que era escrito, usado nas correspondências, ou o hebraico da sinagoga, o hebraico da Mishnah, ou palavras já do hebraico medieval. Então ele chega com um nobre propósito de, em Israel, reavivar a língua hebraica. E ele enfrentou muita oposição, porque os judeus askenazim, são os judeus da Europa Oriental, em especial da Alemanha, queriam que a língua falada na terra de Israel fosse o Yiddish, que seria um alemão arcaico. Porém, Eliezer Ben Yehuda se pôs diante da situação, antepôs sobre essa situação, dizendo: não, nós temos que falar o hebraico, estamos na terra de Israel e a língua dos nossos antepassados é o hebraico. Isso custou a ele alguns perigos, inclusive de vida. Eu estive em Jerusalém e conheci a casa onde ele vivia, e a casa dele havia sido incendiada por esses outros judeus que não queriam que o hebraico fosse
a língua falada oficialmente em Israel. Mesmo assim, ele conseguiu apoiadores e pessoas que se empolgaram com a proposta dele, e aí então ele começou um jornal, e nesse jornal ele lançava palavras em hebraico, palavras com nomes de coisas modernas que não constavam na Bíblia, que tem os seus 8.000 vocábulos. Então ele foi acrescentando, inventando palavras, se utilizando da referência bíblica, da referência mishnaica, que é o texto usado para a interpretação da Torá no Talmud, e também palavras e frases medievais, do hebraico medieval, além de palavras internacionais. Por exemplo, ele vai começar o Instituto de Língua Hebraica, em que existe até hoje, que funciona como um laboratório. Cada descoberta de um produto novo ou um equipamento novo, esse instituto tem o dever de criar uma palavra para ser usada em hebraico. E assim eu vou ilustrar com a palavra que eles criaram para o computador. Computador em hebraico moderno é chamado de mahshev, que quer dizer o que pensa. Por isso, o computador é entendido assim, como aquele que pensa, e aquele que pensa por você e para você em Israel, no hebraico moderno. Apesar desse nobre propósito, ele sofreu muitas dificuldades, então ele decidiu somente falar em hebraico na sua casa. Ele defendia que uma nação não podia ser bilíngue, no sentido de você ter uma língua para se comunicar com as pessoas e outra língua para falar em casa. Então, ele adotou só o hebraico, então ele só falava hebraico em casa com a sua esposa, seus filhos, depois os outros filhos que vieram, e também só falava em hebraico fora de casa. Essa onda de reavivamento do hebraico vai ter uma ajuda quando jovens judeus idealistas vêm da Europa para Israel e, junto com Eliezer ben Yehuda, começam a falar somente hebraico nas suas casas e também na rua, e exigindo que as escolas judaicas só ensinassem em hebraico os seus filhos. Então, assim, ele começa a vislumbrar um sucesso do seu nobre propósito de reavivar a língua hebraica em Jerusalém. Também cabe destacar nesse propósito o nome de David Elim, que vai ser o criador do método utilizado na Urpan. A partir da década de 50 é um método consagrado. Porém, o David Elim, ele vai ensinar o hebraico pelo hebraico, sem nenhuma língua referência ou língua ponte, como nós chamamos. Então, no hebraico para o hebraico, esse é o método que se utiliza com grande sucesso na Urpan, que é justamente a escola de hebraico para o estrangeiro, para o imigrante. Já no próximo slide, nós temos aí um outro evento muito importante, que eu gostaria que os irmãos passassem para o próximo slide, que é a primeira aliá, primeira onda de imigração organizada para Israel. Muitas pessoas migraram para Israel, mas por conta própria, correram os próprios riscos. Porém, em 1882, esse retorno para Israel, vindo da Europa Oriental, no primeiro momento, depois outras partes da Europa e outras partes do mundo, passa a ser organizados. Ou seja, grupos se organizam, há mantenedores, doadores, pessoas que sabem fazer o trajeto e vão levar vários judeus de várias partes do mundo que vão se encontrar na Europa e ir em direção à terra de Israel. Por isso, a importância e essa data que aparece aí na tela. É a primeira onda de imigração organizada para Israel. Pensando nisso, eu gostaria de citar a história, a saga da família do Natan Anishka, que foi meu professor de súmula judaica na missão brasileira messiânica. E isso aconteceu com a família dele. Antes de ter a aliá, o retorno, a subida para Jerusalém de forma organizada, o pai dele saiu por conta própria da Rússia,
Ele era metalúrgico e levou uma placa de metal, ele, a esposa e o primeiro filho, e ele foi a pé até Israel e em cada cidade que ele chegava, ele fazia o trabalho de metalurgia, recebia para poder pagar acomodação, alimentação, e com isso os filhos foram nascendo em vários países da Europa, e o Natan Anishka vai ser o último filho e que vai nascer, inclusive, na terra de Israel. Então é algo assim realmente muito marcante. Já no próximo slide, nós temos agora o quarto evento, e o quarto também como um dos mais importantes, e nós vamos nos deter um pouco mais de tempo nesse quarto evento importante até chegarmos na independência de Israel, porque nós vamos conhecer a história de dois personagens. O primeiro personagem é Alfred Dreyfus, que é denominado Caso Dreyfus, porque ele era um capitão francês, capitão e oficial do exército francês, e ele foi acusado injustamente de traição. E o jornalista que está lá em Paris cobrindo é o Theodor Herzl. Nós vamos falar um pouquinho mais nele já na sequência. E ele então está cobrindo e ele fica horrorizado por aquilo que está acontecendo. Ele percebe que é uma trama, que é uma armadilha, que não tem como se comprovar que o Alfred Dreyfus é realmente culpado, mas ele percebe que o antissemitismo é algo imutável e perene e que está enraizado na sociedade europeia, e que nem a assimilação, ou seja, nem o judeu na tentativa de deixar a sua identidade de judeu para trás, se assimilando na cultura, nos costumes, na língua, e indo para as faculdades europeias, deixaria de sofrer o estigma e assim ser, quando conveniente, acusado de traição, ou como aqueles que têm prejudicado o progresso da nação onde eles estão, sendo acusados de infidelidade e de traição. Já assim, então, é considerado o caso Dreyfus como o fator determinante, né? São vários fatores, mas esse seria um dos mais determinantes para o surgimento do sionismo político. Até então, no caso da compra de terreno, no caso da língua e no caso da aliar, são políticas, apenas um apoio econômico, um apoio de logística, um apoio de incentivo, porém não estava ainda na arena das relações de política externa, política internacional. Com Theodor Herzl que isso vai começar a acontecer. Daí a grande importância, porque agora não é algo que está acontecendo localmente por um grupo de judeus. Herzl vai trazer essa tônica, a questão do judeu, o problema judaico, para a arena da política internacional. Mas quem era Theodor Herzl? No próximo slide a gente vai mencionar um pouco sobre ele. Theodor Herzl, ele era nascido em Budapeste, porém a família dele foi para Viena, na Áustria, e lá ele se formou em Direito, também era jornalista, autor de peças teatrais e escritor. Ele, para os irmãos terem uma ideia, ele vivia assim no mesmo quarteirão de Sigmund Freud e também de Francis Kafka. Então, são os grandes intelectuais e pensadores judeus lá de Viena que influenciaram o mundo, e nós ouvimos falar deles até os dias de hoje. E o Theodor Herzl fazia parte desse grupo de intelectuais que estavam ali em Viena. Bom, o que também cabe dizer é que o seu nome hebraico, né, que aí ele começa justamente, embora apesar de ser secular, ele começa a resgatar a sua identidade judaica, é Benjamin Ziv, né, que esse é o nome hebraico dele. Já Theodor Herzl é o nome dele secular lá usado na Europa. Bom, ele vai escrever um livro, e aí nós temos o próximo slide, que é o Estado Judeu de Herzl, onde ele desenvolve a ideia de uma soberania judaica, onde os judeus só seriam aceitos na comunidade internacional, mundial, ao se tornarem uma nação como as outras. E até então, os judeus são apenas um povo residente em uma outra nação, em que se é olhado com desconfiança e temor.
Então a ideia dele é então que se dê um Estado, um país, uma nação, para onde o judeu possa ir e ali então ter os seus direitos como uma nação, assim como as demais nações. Para ele então a questão judaica era uma questão de política internacional. E aí então ele traz o assunto para a arena internacional, buscando nas grandes potências mundiais uma aprovação, o que não acontece de imediato. Apesar do esboço dele em Estado Judeu, esse livro que ele escreve, de apresentar a possibilidade do povo judeu voltar a ser uma nação independente, mas ligada com as demais nações no mundo, não tem assim tanta penetração no interesse das grandes potências mundiais. Por isso, ele vai então tomar uma atitude bem interessante, que também envolve um outro livro que ele vai escrever, e aí nós temos o próximo slide. Ele vai fundar uma organização sionista mundial. Qual que é o objetivo? É trazer as questões judaicas para a discussão internacional das nações, sobretudo das potências como a Turquia, como a Inglaterra, França e Alemanha. Então, ele vai desenvolver uma ideia de soberania judaica, onde ele acredita que os judeus só seriam aceitos se eles fossem uma nação autônoma e independente. Porém, ele também tem uma visão mais socialista para esse Estado judeu. Ele, além de ter uma visão socialista, ele também acha que esse novo Israel deve ser cooperativista e que se utilizaria da ciência e da tecnologia em seu desenvolvimento. E aí, então, ele vai escrever o livro Old New Land, que é Antiga Nova Terra. E aí, então, ele vai dizer que essa nação seria, esse novo Estado judeu seria descrito como uma nação pluralista, uma sociedade moderna, avançada, e aí ele traz à memória a referência bíblica do profeta Isaías, que Israel seria uma luz para as nações. E como ele pretende fazer isso? Mobilizando as pessoas que ele julga ser chave para que isso aconteça e a fim de que a questão judaica ganhe o interesse das potências mundiais da época. E aí, então, nós temos no próximo slide o movimento sionista propriamente iniciado. Então, Herzl ele vai conclamar os judeus de posses, e os primeiros 2 judeus que ele vai fazer uma visita são os barões Hirsch e Rothschild, para se juntarem ao movimento sionista, mas seus esforços não vão ter grande sucesso. Eles apenas dão uma doação simbólica para o início do movimento, mas não encabeçam, não se envolvem com essa articulação política sionista do Theodor Herzl. Bem, ele então apela para o povo. E aí o resultado vai ser a convocação do primeiro congresso sionista na Basileia, Suíça, que vai ocorrer no dia 29 de agosto de 1897. Essa imagem que vocês têm aí ao fundo é sobre esse congresso. Interessante que Herzl, como ele estava muito ligado na parte artística, teatral, quando eles alugam esse teatro para fazer esse congresso, ele consegue colocar bandeiras daquilo que seria alternativas para a bandeira de Israel por fora, e destaca e faz uma coisa assim tão glamurosa que chama a atenção de todo mundo da cidade, dos jornais, e aí então virou realmente uma sensação, e a coisa tem uma repercussão internacional, e então o mundo todo fica sabendo desse movimento judaico. E nas várias comissões que tem aí de pessoas que vieram para esse primeiro congresso, nós temos um jovenzinho chamado David Ben-Gurion, que vai se tornar, no futuro próximo, aí, 50 anos depois,
o primeiro-ministro de Israel. Então, o que nós temos já no próximo slide? O Theodor Herzl anunciando que ele está lançando as bases nacionais e seculares do movimento sionista, e esse movimento, então, tem como objetivo estabelecer um lar nacional para o povo judeu. Essa palavra na Palestina era a primeira ideia, mas depois que o Theodor Herzl começou a travar dificuldades sobre Palestina, aí ele já estava pensando em opções como em algum lugar em Uganda, um país africano, ou até mesmo se cogitou em um pedaço de terra na Argentina. Theodor Herzl, ele queria ainda na sua vida ver isso acontecendo, mesmo que não fosse na terra de Israel. Porém, aquelas pessoas que estavam com ele dificilmente aceitariam essa ideia de ter uma nação judaica fora da terra de Israel. No próximo slide nós temos uma declaração que talvez seja das mais significativas, e daí ele é considerado como um profeta para os judeus mais empolgados com o movimento sionista, porque ele vai dizer: na Basileia foi fundado o Estado judeu. Talvez daqui a 5 anos, mas com certeza em 50, todos se darão conta disso. E essa frase, ela tem um efeito muito poderoso, e nós vamos mencionar um pouco mais sobre ela na sequência. Já no próximo slide, nós temos aí a biografia do Theodor Herzl, falando da sua morte em 1904, porque a sua saúde, apesar de ter morrido jovem, a sua saúde já estava abalada pela pneumonia e problemas no coração, o que não impediu Theodor Herzl de viajar pelo mundo para se encontrar com os chefes de estados e assim trazer o assunto do movimento sionista, o direito de Israel à sua terra, dos judeus a terem o seu estado. Isso debilitou e apressou de forma prematura a sua morte, uma vez que ele tinha problemas de saúde, que não seria conveniente que ele viajasse e se expusesse tanto em lugares e climas muito hostil, e isso em várias partes do mundo. Bom, claro que com o passar do tempo, o sionismo encontrou seu lugar no mapa político mundial, e em 1949, os restos mortais daquele que cunhou a célebre frase "se nós quisermos, será possível", foram transferidos para o monte que leva o seu nome, lá em Jerusalém, Monte Herzl. E esse daí é o túmulo de Theodor Herzl. O que é interessante destacar também, que ele teve 3 filhos. Um filho se matou, uma filha se tornou prostituta, e um terceiro filho se tornou um crente em Jesus, um crente messiânico, um judeu messiânico, crendo na salvação em Jesus Cristo, e assim deu testemunho também durante a sua vida enquanto crente em Jesus. É o que nós sabemos sobre esse terceiro filho de Theodor Herzl. Bom, aí então, lançado essas bases, esses eventos que eu julgo ser os principais e mais importantes, nós vamos adentrar então na Primeira Guerra Mundial. E a Declaração Balfour, que é o próximo slide que nós temos aí para apresentar. Em 11 de dezembro de 1917, o general Edmund Allenby, do Exército Oriental Britânico, captura Jerusalém dos turcos. Na Primeira Guerra Mundial, os turcos escolheram o lado dos alemães contra os aliados ingleses e os franceses. Ao perder a guerra, então, a Inglaterra e a França dominam a região do Oriente Médio, o norte da África, e assim eles têm uma influência europeia nessas nações. O que é interessante nessas imagens, essa que vocês têm aí no vídeo à esquerda, está claro, são soldados que combateram na Primeira Guerra Mundial. Já na direita, aí onde está sendo destacado, nós temos o general Allenby. Esses são os soldados, e aí a próxima imagem ao lado, nós temos o general Allenby. É muito significativo isso, porque quando o Kaiser da Alemanha foi buscar ajuda
dos turcos otomanos e também foi para Israel, para a terra de Israel, que estava lá sob domínio turco-otomano, para motivar os soldados turcos a combaterem os britânicos. Ele, quando foi entrar, na sua entrada triunfal em Jerusalém, ele pediu para quebrar o portão que ele ia entrar, o portão de Jaffa Gates, o portão de Jaffa. E os turcos falaram, a administração turca disse, não, esse é um portão milenar que foi restaurado pelo nosso governo, não podemos quebrar o portão. Isso porque o Kaiser, que entrasse no seu cavalo, e seu capacete e aquelas plumas, ele teria que se encurvar para poder entrar em Jerusalém. E ele não ia fazer isso. Então, o que fizeram? Quebraram o muro do lado para ele poder entrar no seu cavalo e com toda a sua comitiva. E aí, então, nós sabemos o resultado da Primeira Guerra Mundial. No ano de 1917, os aliados venceram. E aí nós temos o Edmund Allenby subindo com a sua tropa, montado no seu cavalo, e quando ele chega em Jerusalém, ele desce do cavalo e entra a pé em Jerusalém. E os jornalistas, o pessoal que está cobrindo, acha isso muito curioso, porque se você olhar aí à esquerda, você vê um soldado a cavalo dentro de Jerusalém. Mas por que o principal general da Primeira Guerra Mundial entrou a pé? Então os jornalistas vão perguntar para ele por que ele entrou a pé em Jerusalém. E ele vai dizer, ora, o meu rei e salvador entrou humilde montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. Como que eu poderia entrar montado em um cavalo? Então, essa frase correu os jornais também do mundo todo e ela ficou assim muito forte na mente e no coração de todos os crentes até o dia de hoje. Todos os crentes em Jesus até o dia de hoje. Já no próximo slide, depois da vitória, nós temos em 2 de novembro de 1917 a Declaração Balfour, que foi feita pelo James Balfour, então ministro do Exército do Exterior Britânico, melhor dizendo, que promete em uma carta ao banqueiro judeu Lord Walter Rothschild, que já nesse tempo os seus filhos já estão abraçando o movimento sionista de forma mais efetiva. Então, é escrito nessa declaração Balfour o seguinte, iniciando, né? Em nome do governo de Sua Majestade, o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Por quê? Porque um químico judeu britânico chamado Chaim Weizmann, ele tinha, nesse período da Primeira Guerra Mundial, desenvolvido a pólvora sintética, que foi um fator determinante para os britânicos vencerem a guerra. Então, a ele foi prometido o que ele quisesse. E ele disse que devolvam a terra dos nossos antepassados para o nosso povo. Então, há essa declaração. Porém, ela não foi cumprida. No final da Primeira Guerra Mundial, não se entregou a terra dos judeus. Isso porque os britânicos também tiveram que fazer várias alianças com os árabes, que foram seus aliados, que embora muçulmanos, não toleravam o governo turco-otomano, que também era muçulmano como eles. Então eles se uniram aos cristãos, aos britânicos, mas pediram algo em troca, pediram que pudesse receber mais terras. E aí você então vai saber, pelos anais da história, a divisão e as fronteiras começam a ser demarcadas no final da Primeira Guerra Mundial. E aí, então, o Iraque vai ser dado para um sheik árabe, a Jordânia vai ser dado para um outro filho de um outro sheik árabe, e aí você vai entender, por exemplo, na Guerra do Golfo, quando o Iraque invade o Kuwait, por que a Jordânia é o único país do Oriente Médio que fica neutro, que não se posiciona contra Israel. Porque o mesmo Hussein que está no Iraque, né, a mesma família Hussein no Iraque, o Saddam Hussein, é também na Jordânia. Você tem o rei Hussein da Jordânia. Então, a Jordânia não se levanta e se posiciona contra o Iraque, mesmo tendo invadido uma outra nação árabe. E isso vai trazer para os britânicos aquilo que está lá em Gênesis capítulo 12. Abençoarei os que te abençoarem,
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. No fim da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra se torna a maior potência mundial de forma consolidada. Porém, por prometer algo aos judeus e não cumprir, eles vão então sofrer uma grande perda na Segunda Guerra Mundial, que é o nosso próximo assunto, aí no slide, e nunca mais se recupera como potência mundial. Porém, o Holocausto traz para nós aí essa triste realidade do assassinato cruel e implacável de 6 milhões de judeus, dos quais 1 milhão de judeus eram crianças, né? Então é algo assim muito marcante, e vai só terminar, né, com a capitulação do Japão, uma vez que a Alemanha já tinha se rendido aos russos e aos americanos. Bom, a Segunda Guerra Mundial vai mostrar para a gente a Inglaterra sendo ferida, né, os bombardeios alemães caindo em Londres, destruindo a parte da cidade, arrasando quarteirões, chegando próximo do Palácio de Buckingham, e de lá para cá a Inglaterra perde a sua primazia e os Estados Unidos então ascende como potência mundial de um lado e os russos do outro, a Rússia do outro, e nós vemos aí claramente Deus abençoando de lá para cá a nação norte-americana pelo seu envolvimento e apoio para com a nação de Israel. Bom, já no próximo slide nós temos a partilha da ONU, né, que vai acontecer no dia 20 de novembro de 1947. Ora, de 97 para 47 nós temos aí os 50 anos que o Theodor Herzl falou, de 97 a 47. Então nós temos aquilo que o Theodor Herzl falou, que em 5 anos talvez, mas que em 40 anos com certeza eles teriam um Estado judaico. Isso vai acontecer então com a partilha da ONU, que nós temos aí um grande personagem brasileiro, que é o Oswaldo Aranha, que na ocasião era a pessoa que estava presidindo, né, o embaixador brasileiro presidindo, né, essa votação, e aí o resultado são 33 votos a favor, contra 13 que foi contra a divisão e 10 abstenções, inclusive da Inglaterra, que tinha então, né, o controle daquela região no fim da Primeira Guerra Mundial. E aí a divisão entre uma parte, um país, né, um Estado árabe, e no outro um Estado judeu, e Jerusalém sendo uma cidade internacional. E o mapa aí tenta ilustrar essa partilha. E se você observar, a menor parte foi oferecida aos judeus, que aceitaram de pronto, porque eles já estavam cansados de sofrer e o Holocausto tinha sido assim um grande golpe, então era necessário ter uma terra que eles pudessem se refugiar e assim poder defendê-la e defender a si mesmo, e defender aos seus filhos. É dito de Oswaldo Aranha que ele foi decisivo como voto Minerva, mas isso não procede na história, está mais para uma lenda urbana do que realmente correspondente aos fatos. Porém, ao presidir a Assembleia, ele fez com que a votação fosse prorrogada. E nessa data, estava acontecendo nos Estados Unidos o dia Thanksgiving Day, né, o dia de ação de graças dos americanos, o que é um feriado, que possibilitou que o embaixador judeu ali, representando o povo e outros líderes, pudessem visitar os embaixadores votantes e assim conseguir um voto de apoio ao Estado judaico. Por isso, a importância do Oswaldo Aranha na presidência da Assembleia Geral da ONU na ocasião da partilha. Tanto que há uma praça em Jerusalém que se chama Praça Oswaldo Aranha, em homenagem à sua ação e à sua atuação em favor da partilha e do povo judeu. E até hoje, a cada ano, no mês de maio, a família do Oswaldo Aranha é homenageada
nas grandes capitais do Brasil, inclusive em São Paulo. Eles são convidados e eles participam de eventos realizados pela comunidade judaica, celebrando o Dia da Independência de Israel. Já no próximo slide, então, nós temos praticamente aquilo que é chamado de a fundação do Estado judaico. Olha só, nós temos aí algo bem interessante, porque no dia 14 de maio de 1948, o Estado de Israel vai surgir, porque se encerra o mandato britânico e entra em vigor a decisão da ONU. E na tarde daquele dia, às 4 horas, é anunciada a independência do Estado de Israel pelo seu primeiro-ministro, que é o David Ben-Gurion, que era um jovem lá no Congresso da Basileia, e que agora, 50 anos depois, um homem maduro, experiente, que já havia imigrado para Israel, feito aliar, vai se tornar o seu primeiro-ministro. E é interessante porque ele tem uma frase muito assim significativa. É uma declaração, né, uma proclamação de 1000 palavras, sendo a frase inicial: na terra de Israel formou-se o povo judeu. E a última é: em confiança na rocha de Israel. Uma referência clara a Deus. Embora essa liderança política em Israel de judeus seculares, socialistas, influenciados fortemente pelo pensamento socialista e comunista. E aí nós temos, no próximo slide, mais uma parte da Declaração da Independência, que diz o seguinte: Ben-Gurion se levantou e compartilhou com o mundo, e ele disse: aqui é o Estado de Israel. Por 2000 anos esperamos por esta hora, e agora aconteceu. Quando o tempo se cumpre, nada pode resistir a Deus. Assim como Ben-Gurion, Theodor Herzl, que tinha uma visão de uma sociedade socialista para a futura nação de Israel, apesar de ser secular e socialista, ele sempre tinha um rabino de projeção internacional, de grande sabedoria intelectual e reconhecido como um líder espiritual nos seus congressos, abrindo, fazendo, dizendo as bênçãos em hebraico e assim motivando o povo mais religioso a apoiar a todos os eventos do movimento sionista. Da mesma forma, Ben-Gurion tinha, e por isso ele reconhece que essa é uma ação de Deus, e agindo Deus, como nós temos no Novo Testamento, quem impedirá? E aí nós temos no próximo slide aquilo que é a Declaração de Israel. Está dividido em 2 partes, mas é uma parte só, e você tem então essas 1000 palavras escritas em hebraico, e do lado ali no espaço em branco as assinaturas dos líderes que tomam de forma provisória o governo de Israel até as eleições que vão consolidar a liderança de Ben-Gurion e toda a sua equipe, e assim o estabelecimento de vários outros partidos que vão disputar um assento no parlamento israelense. Bom, no próximo slide nós temos algo que é marcante e que está sempre recorrente na vida dos judeus, que é o ditado judeu que diz: 10 medidas de formosura desceram à terra, Jerusalém recebeu 9 delas. Olha que coisa maravilhosa. Mas não para por aí o ditado, ele continua: o resto do mundo, uma. 10 medidas de sofrimento desceram à terra, Jerusalém recebeu 9 delas, e o resto do mundo, uma. E aí é uma referência ao Salmo 90, verso 15. Então, o que acontece na sequência? Dia 14 de maio, a declaração do novo Estado judeu na terra de Israel. Porém, no dia 15 de maio, no próximo slide, nós temos a Guerra da Independência. Já no dia seguinte, a festa e a alegria do povo pela partilha, né, da Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe. Nós temos os árabes insatisfeitos e que se levantam numa guerra que eles tinham certeza que iam ganhar, porque era anunciado em alto-falante nos bairros árabes que os árabes saíssem de lá, porque eles iam varrer os judeus para o mar, e eles iriam lançar bombas e causar explosões. Não queriam que nenhum árabe morresse nessa invasão
sobre Israel, que tinha nada mais nada menos que 5 nações, 5 exércitos, né, de 5 nações fortemente treinados e armados pelos britânicos e franceses, os quais se tornaram colônias e depois se tornaram independentes, mas que tinham apoio logístico e militar dessas duas nações. Então nós temos um ataque a Israel pelo exército do Egito, da Jordânia, da Síria, Líbano e Iraque. Então nós temos aí 5 países invadindo o recém-reconhecido, declarado Estado judaico. Mas aí temos a Guerra da Independência. Aquilo que parecia impossível aconteceu. Israel vence de forma milagrosa. Muitos livros tratam relatos de manifestações sobrenaturais que levaram à vitória dos judeus sobre esses inimigos que surgiram nesse momento, porque na declaração de Ben Gurion, ele diz que o Estado judaico estende a sua mão para os vizinhos árabes para manter a paz, a harmonia e a troca de influência, de tecnologia e conhecimento para uma prosperidade em conjunto para a região. Não é o que aconteceu. Os árabes, então, com um propósito claro e definido de afogá-los no mar Mediterrâneo, atacam Israel, porém Israel vence. É daí que surge o problema dos refugiados, aqueles árabes que foram avisados para sair, e depois eles voltariam para dominar sobre toda a terra. Eles não voltam mais, porque eles perderam a guerra. E ainda tem um agravante que eu acho que é bem interessante, e tem documentação comprovando isso, que esses árabes foram avisados tempos antes da declaração da partilha. Então, muitos desses árabes venderam as suas terras para os judeus, e esses judeus têm os documentos até hoje dessas terras que eles compraram. Então, eles venderam a terra, foram para a Jordânia, que era mais próximo, outros para o Líbano, esperando que esses exércitos, então, ao vencer os judeus e matar todos os judeus, expulsando-os do mar Mediterrâneo, eles pudessem voltar para a terra que eles venderam e assim ter a terra e o dinheiro do valor que eles venderam aquelas terras. Bom, nós sabemos a história. Os árabes, para não serem capturados e se tornar assim prisioneiros de guerra de Israel, eles mesmos se lançaram no mar Mediterrâneo e assim fugiram do exército israelense. Já no próximo slide, a gente tem então o resultado da guerra. Após a assinatura do armistício, em 1949, a planície costeira, a Galileia e todo o Néguev ficaram sob soberania israelense. A Judéia, portanto, Jerusalém, e a Samaria, na margem ocidental, ficaram sob domínio da Jordânia, e a faixa de Gaza sob administração egípcia. Bom, cabe destacar aqui que foi uma decisão de Ben Gurion defender e conquistar definitivamente o norte de Israel. Por quê? Porque era onde estava a água, o Rio Jordão, a nascente do Rio Jordão, o Mar da Galileia, e assim a água, a fonte de vida para a terra de Israel. Abrindo mão, inclusive, da cidade de Jerusalém, que só vai ser reconquistada em 1967. E de 49 a 67, nenhum judeu poderia visitar Jerusalém, proibido pelo exército jordaniano. Porém, a parte oriental, ainda em Jerusalém, havia presença judaica de israelenses que estavam ali, com uma área neutra, uma faixa neutra de fim de guerra, porém, ainda soldados armados e com munição e armamento virado um para o outro. Bom, agora o que é interessante destacar aqui também como resultado dessa guerra é que, como a Judéia e a Samaria ficou sob domínio jordaniano, nunca foi entregue a palestinos essa parte, porque simplesmente os palestinos não existiam.
ninguém considerava os palestinos como um grupo à parte da forma genérica dos árabes muçulmanos. Embora os próprios árabes não considerem os palestinos como árabes, eles não, mesmo assim, eles não reconheciam um grupo étnico e ideológico capaz de assumir essa terra, porque eles simplesmente não existiam como povo organizado, assim como Israel. O que é muito interessante, porque até hoje a administração de Jerusalém é israelense, jordaniana e anos mais recente, palestina. Tanto que o Domo da Rocha e a mesquita de El-Aqsa é de administração jordaniana e não palestina. Para a gente ver que até os dias de hoje os árabes não reconhecem esse povo palestino na parte prática, né? E olha que curioso também, na faixa de Gaza, que nós temos lá hoje aproximadamente 3 milhões e meio de palestinos, era de domínio, no ano de 49, do Egito. E o Egito nunca entregou a faixa de Gaza para os palestinos. A faixa de Gaza vai ser entregue aos palestinos por Israel. Depois, nas guerras subsequentes, que Israel vai conquistar a faixa de Gaza dos egípcios, então, em 2006, vai ser entregue aos palestinos numa tentativa de se costurar uma paz, que não aconteceu, e que, pelo contrário, começa aí as ondas de intifada que tem dizimado, né, pessoas inocentes como mulheres, crianças e idosos através dos atentados terroristas promovidos pelo Hamas na faixa de Gaza e pelo Fatah, né, que também era um grupo terrorista e hoje tem estado mais numa ala política um tanto quanto diferenciada, mas que também incentiva e não coíbe e nem aplica alguma punição para grupos mais radicais que atuam de forma terrorista em Israel, promovendo morte e assassinato em território israelense. Para vocês terem uma ideia, 1% dos judeus israelenses foram mortos em combate na Guerra da Independência, num total de 6 mil mortos, 1% da população. Caminhando para a nossa parte de conclusão, nós temos aí um próximo slide que fala para a gente a divisão, como é que ficou. Esses dados precisam ser reatualizados, eles vêm até 2010, o que mudou bastante coisa, mas nós temos aí essa parte escura, são territórios, né, controlados pelos palestinos, né, a parte de Gaza e no meio ali a Cisjordânia, né, e a outra parte mais escura você tem os outros países que já têm as suas fronteiras, como a Jordânia, Líbano e também o Egito. Mas essa parte, estão destacando aí, essa parte maior é a Cisjordânia, também uma população de mais ou menos 3 milhões de pessoas, e a faixa de Gaza, uma população de 3 milhões e meio de pessoas que não são contados no Estado de Israel como cidadãos israelenses. Já em Israel, essa parte mais clara, nós temos então a capital Jerusalém, e as línguas faladas são hebraico, árabe, inglês e russo. E a religião, nós temos aí, em média, 75% de judeus, 15% de muçulmanos, 2% de cristãos, 1,6% de drusos e outros que formam, então, os 100% da religião em Israel. A área são 20.770 quilômetros quadrados, é uma área menor do que o menor estado brasileiro, que é o estado de Sergipe, e se você olhar ali onde está Jerusalém, aquela parte de Jerusalém para baixo é a parte do deserto, quer dizer, são só 20.770 quilômetros quadrados, e a metade aí, onde está destacando, é deserto. Depois de conquistar a Galileia, David Ben-Gurion vai dizer o seguinte: o futuro de Israel está no deserto. E como ele iniciou esse projeto de povoar o deserto, fazer o deserto florescer, várias pessoas que ele esperava que iriam mudar-se para lá, não foram. Então ele mesmo transferiu o seu gabinete de primeiro-ministro para o deserto. Então ele foi morar no deserto, e isso obrigou que os seus assessores e
líderes políticos viessem também para o deserto, o que provocou, então, o surgimento de cidades no meio do deserto, verdadeiros oásis, e a água sendo trazida lá do Mar da Galileia, pelo Rio Jordão, até chegar nessa região desértica, e assim fazendo o deserto florescer, mas com cidades, com faculdades, hospitais. O centro tecnológico de Israel, uma parte está em Tel Aviv, mas grande parte está lá no Negev, que é a capital do deserto de Israel. Outra coisa que a gente precisa destacar é a expectativa de vida, na média dos homens de 77 anos, mulher 81, que entra aí no índice de desenvolvimento humano como um dos melhores do mundo, atrás só apenas de Suécia, Finlândia, Dinamarca, que realmente nós sabemos que tem uma qualidade de vida acima da média. Taxa de alfabetização, 95% de pessoas alfabetizadas. E aí nós temos o sistema de governo, que é uma democracia parlamentar, uma renda per capita de $22.200 por pessoa, que também já aumentou. Antes de eu passar para o último slide, eu gostaria de ler para os irmãos como dois personagens da história falam sobre o povo judeu. O primeiro é o escritor e viajante Mark Twain. Ele vai dizer o seguinte: se as estatísticas estiverem corretas, os judeus são apenas 1% da humanidade. Isso ele está falando no início de 1900, né? Uma faísca insignificante no brilho da Via Láctea. Normalmente não se deveria ouvir falar dos judeus, mas ouvimos no passado e ouvimos ainda hoje falar deles. Na questão de popularidade e do sucesso, eles podem concorrer com qualquer povo da Terra. E seu significado na economia, no comércio, não está em razão proporcional ao número de seus integrantes. Sua contribuição na lista dos grandes nomes da literatura, ciência, arte, música, finança, medicina e erudição profunda é igualmente surpreendente. Israel impressionou grandemente o mundo durante os séculos, e isso com as mãos amarradas às costas. Israel poderia estar orgulhoso de si mesmo. Ele vai dizer: os egípcios, babilônios e persas chegaram ao poder, mas com o tempo o seu brilho acabou e entraram em declínio. Os gregos e os romanos também fizeram muito barulho, mas depois desapareceram. Porém, o judeu viu a todos eles, derrotou a todos eles, e é hoje o que sempre foi, sem mostrar decadência ou apresentar sinais de velhice, sem fraqueza, sem uma redução em sua energia, sem ofuscar seu espírito vivo e dinâmico. Todas essas coisas são mortais, menos os judeus. Todas as outras forças se vão, eles ficam. Então, percebam como eles tinham uma visão bem interessante e correta do povo judeu. Agora, pensando mais recentemente, eu tenho aqui uma declaração da Wala Sultan, que é uma psicóloga síria, que foi expulsa da Síria pelo presidente Bashar al-Assad, que é esse que tem dizimado a população, com mais de 500 mil mortos durante esses 6 para 7 anos agora de guerra civil. Ela está na TV Al Jazeera, ela vai ser entrevistada e vai debater junto com 2 religiosos, um representante do grupo Hamas e o outro do Hezbollah, e Al Jazeera é uma TV árabe muçulmana do Catar, e ela vai dizer o seguinte: os judeus saíram da tragédia do Holocausto e fizeram com que o mundo os respeitasse, com seu conhecimento, não com seu terror, com seu trabalho, não com seus estribilhos e gritos. A humanidade deve a maior parte da ciência e dos descobrimentos dos séculos 19 e 20 aos cientistas judeus. 15 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo se uniram e ganharam seus direitos mediante o trabalho e o conhecimento. Não vimos um só judeu fazer-se estourar em um restaurante alemão. Não vimos um só judeu protestar matando pessoas inocentes. Claro que depois que ela falou isso, ela foi interrompida e ela não pôde dar continuidade na sua argumentação e na sua fala. Mas o que nós temos aí é realmente uma visão correta daquilo que é o Estado de Israel. Para terminar, eu quero então convidar você que tem o desejo de se aprofundar no conhecimento do povo judeu e se preparar para o evangelismo, no próximo slide,
você tomar nota, e se for do seu interesse, eu te desafio a fazer o curso de extensão universitária através da Faculdade Teológica Batista do Paraná, onde eu ministro esse curso, e é um curso online, EAD, é um curso à distância, aberto para todos, né? Independente de ser aluno da faculdade, não precisa prestar vestibular, não precisa pagar mensalidade, você apenas paga o curso, que está, acho que agora, por volta de R$300, e é uma parcela única, você pode dividir 2, 3 vezes, basta negociar com a faculdade, e assim, então, fazendo o curso, assistindo às aulas, vídeos, lendo a apostila, respondendo os questionários, depois fazendo um relatório da leitura de 2 livros, você recebe o certificado de conclusão do curso pela Faculdade Teológica Batista do Paraná. Então, se você tem interesse, vai ficar. E aí você clica lá, Imersão Missiológica e Etnia Judaica. Existem também outros cursos, como, por exemplo, como evangelizar os muçulmanos, ou como evangelizar os japoneses. São três cursos que estão à disposição a todos aqueles que desejam se aprofundar no conhecimento de como testemunhar de Jesus a esses povos que vivem entre nós, que estão aqui e que precisam ouvir do amor do Senhor. Para concluir, assim, eu não sei se nós temos mais tempo para abrir para perguntas, eu quero ler, então, o texto que apareceu no início, no Novo Testamento, Romanos, capítulo 11, versos 1 e 2. Abra sua Bíblia comigo e, por favor, acompanhe a leitura, que diz: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo que Deus deixou um remanescente. É isso que vai continuar a fala aqui do apóstolo Paulo. Há um remanescente, aqueles que não se encurvaram diante de Baal. E é isso que nós temos que alcançar, esses que ouvirão do Evangelho e crerão que Jesus é o Messias. Isso depende de você, depende de cada um de nós, servos do Deus Altíssimo, do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Não sei se temos tempo, não sei se me delonguei demais, se vai ter aí a oportunidade de ser feitas perguntas. Agora está com os irmãos aí. Maravilhosa palestra do irmão, nos contando aqui do histórico da criação do moderno Estado de Israel. E nós temos 2 perguntas do nosso missionário evangelista Roberto Kedoshim. 2 perguntas em uma, diz ele. Qual é o peso da participação dos ortodoxos na atual política israelense? E o que leva grupos como Neturei e Carta a opor-se aos ideais de Theodor Herzl? São 2 perguntas. Qual é o peso da participação dos ortodoxos na atual política israelense e o que leva grupos radicais, né, Neturei e Carta, a opor-se aos ideais de Theodor Herzl? Muito bem. Uma pergunta está ligada à outra, mas porém elas são distintas e têm um efeito diferente na atualidade, na atual configuração política em Israel. Então, primeiro, a primeira pergunta, né? Como ele menciona aí, a participação. Os ortodoxos sempre tiveram participação ativa na política israelense. Como eu mencionei, quando Theodor Herzl começa o primeiro congresso sionista na base dele, ele está cercado de rabinos influentes mundialmente conhecidos. E eles têm participação, eles têm voz ativa. Nos dias do Israel moderno, foram os ortodoxos, por exemplo, ortodoxos poloneses, ucranianos, que integraram os judeus que vieram dos países árabes e que ajudaram eles a ter o seu espaço na política em Israel. E os ortodoxos, eles são muito bem articulados, não na parte de assumir responsabilidades e deveres, mas na parte de fazer exigências para manter o status quo da religião
sobre o Estado judaico. Como? Foi entregue a eles por Theodor, não por Theodor Herzl, mas sempre prometido por Theodor Herzl, mas entregue por David Ben-Gurion, o controle da identidade judaica. Quem é judeu? São os rabinos que vão decidir, que vão determinar. Quem pode fazer aliar e vir para Israel? São os rabinos que têm esse controle. Então, eles têm o controle cívico do casamento, fazer o casamento, e das outras demais expressões culturais e daquilo que implica na religião e também na identidade judaica. Bom, sem o ônus de ter que lutar em guerras, não é? Defender o país por serem religiosos e, portanto, estarem num outro nível de defesa e apoio ao Estado de Israel, que é estar em oração no Muro das Lamentações ou nas sinagogas em favor do Estado. Portanto, uma atuação estritamente religiosa. Bom, eles também conseguiram o direito de ter uma espécie de ajuda de custo do governo para cada filho. Da época que eu estive em Israel, eram $100 por filho para o judeu ortodoxo, não para o judeu sionista, ou o judeu secular, ou o judeu religioso mais tradicional, que trabalhava secularmente. Para quê? Para que, então, esses judeus ortodoxos pudessem manter a espiritualidade e a religião e a parte das orações em favor do Estado judaico. Claro que entre esses ortodoxos tem aqueles que estão envolvidos diretamente em partidos políticos religiosos. Então você tem partidos políticos religiosos em Israel, né, que ocupam cadeiras no parlamento. Então eles não só se articulam religiosamente, mas politicamente também. E uma vez que é um grupo, apesar de ser 20% da população em Israel, eles têm crescido muito demograficamente, porque o judeu ortodoxo não evita filhos, né? E não tem nenhum tipo de taxa de controle de natalidade, não bom? Enquanto que o israelense comum tem aí um controle de natalidade num nível assim europeu. Já o outro grupo que foi mencionado, esse é um grupo que eles só vão aceitar um Estado judaico se o Messias estiver presente, governando e reinando. Portanto, eles não aceitam nada em Israel que seja feito de forma a envolver a parte humana. É isso que eles entendem. Embora eles também usufruam, né, de benefícios por serem religiosos do Estado judeu, por causa de legislação e decisões do governo no passado, pelos líderes que construíram o país, eles são contra porque eles não aceitam a autoridade. Recebem benefício, mas não aceitam a autoridade. Portanto, eles são contra os ideais de Herzl, são contra o governo, qualquer que seja, secular ou religioso, se não for com a pessoa do Mashiach, do Messias presente. Esse é o fundamento, a base principal desse grupo, de ser contra o Estado judaico, de ser contra os ideais sionistas e tudo mais, e todo o espetáculo e show que eles dão, se unindo a pessoas declaradamente antissemitas e que desejam até a destruição de Israel. É isso que eu tenho a dizer em resposta à colocação e à pergunta do nosso querido e irmão Roberto Kudashin, que ele mesmo poderia responder essas perguntas de uma forma ainda mais profunda, né, como pesquisador, como jornalista e que gosta realmente dessa área da política de Israel. Então, meu abraço para ele pela oportunidade de poder expressar meu pensamento sobre esse assunto tão controvertido mas interessante e importante que nós crentes saibamos. Queremos agradecer essa participação especial do pastor Alexandre Dutra, nos trazendo tantas informações preciosas sobre a criação do moderno Estado de Israel.
E queremos agradecer também aos irmãos que estão aqui presentes conosco, os irmãos que nos assistem e todos aqueles que nos apoiam, que oram por esses encontros da Mil Sião, que amam Israel e oram pela paz de Jerusalém, os irmãos do grupo de louvor liderados pelo pastor André, os irmãos da equipe técnica. Queremos agradecer a todos vocês e vamos encerrar esse encontro com uma oração. Oremos. Tem mais uma pergunta? Mais uma pergunta, pastor? Enquanto a pergunta não chega, eu quero dar os parabéns para os irmãos por esses encontros e que os irmãos continuem assim, porque o galardão é muito grande para aqueles que amam o povo de Israel. Opa, nós temos mais um obreiro fazendo a pergunta aí, pastor Alexandre Aquino? Ok, vamos ler aqui a pergunta do pastor Alexandre Aquino. Ele pede que o senhor comente sobre a importância de nós, cristãos gentios, em entendermos e aprendermos sobre os símbolos judaicos para o exercício de nossa fé e compreensão das Escrituras. Muito bom. É claro que nós temos que fazer um alerta, melhor, de que os símbolos judaicos podem ser mal usados e isso acabar causando confusão, mal-estar e disputas na igreja. Mas, ao entender os símbolos judaicos, e eu sempre digo que o judaísmo tem muitos símbolos, diferentemente do cristianismo, que são poucos os símbolos, e por ser uma religião de muitos símbolos, né, e símbolos bíblicos dados pelo próprio Deus, se torna assim algo fascinante, porque foi a forma didática que Deus usou para revelar conceitos e falar de verdades eternas através da iconografia, né? Através desses símbolos. Então, quando você olha, por exemplo, a bandeira de Israel, que tem uma estrela de Davi, tem as duas faixas azuis, ainda a faixa branca no meio, as outras duas faixas brancas na ponta, qualquer pessoa que estudou o símbolo sabe que a parte branca das pontas, né, representam os países de fronteira que Deus estabeleceu na Bíblia. E a parte azul, os rios que fazem a divisão, né, o Eufrates e o rio no Egito. E que a parte branca é a terra prometida, e que a estrela é um símbolo de Davi, que unificou as 12 tribos de Israel, e que, através da descendência dele, todos os judeus estarão debaixo do descendente, do filho de Davi, que é o Senhor Jesus. Essa compreensão nos faz entender melhor a história e também a Bíblia, como o tabernáculo, como tantos outros símbolos também, podemos destacar a mezuzá, o talite, e símbolos também tradicionais, religiosos, como o kippá. Entender o que significam, a Bíblia acaba ficando mais clara e podendo ser aplicada de forma... Tendo esse cuidado, toda a compreensão, o entendimento dos símbolos judaicos, como, por exemplo, do shofar, o chifre de carneiro, e que diz respeito tanto ao arrebatamento da igreja, quanto ao juízo que Deus vai derramar sobre as nações e o retorno do Mashiach, isso só enriquece a nossa vida e a nossa compreensão bíblica. A Bíblia se torna, então, mais colorida, mais viva e cheio de como é que eu poderia dizer, de símbolos mesmo que fortalece e acrescenta a nossa fé. Então,
Bom, as minhas considerações finais é o parabéns para todos vocês. Eu tenho acompanhado os outros palestrantes. Nós estamos querendo ter, assim, essa possibilidade também de usarmos essa tecnologia aqui em São Paulo, os amigos de Sião, e poder ter pessoas como o Roberto, como o pastor Nogueira e outros, como o meu querido irmão Miguel Nicolaevski lá em Israel, e outros judeus crentes que estão lá, para poderem também nos abençoar com da terra de Israel, levando à frente esse trabalho, porque a recompensa é grande no Senhor. Então, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos, e meu desejo é que, passando por São Paulo, venham participar com a gente no grupo Amigos de Sião, e assim que o Senhor permitir, eu desejo estar aí com os irmãos, e assim como o apóstolo Paulo, né, não falar pela videoconferência, mas pessoalmente, poder olhar no olho e abraçar cada um dos irmãos que tem realizado esse trabalho maravilhoso no Senhor, aí nesse forte que é Massada. Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigado, pastor. Vamos orar então, encerrando. Maravilhoso Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor é quem faz maravilhas, Senhor Deus, e podemos contemplar em Israel que as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor Deus, porque somos testemunhas oculares daquilo que o Senhor tem feito para com a nação de Israel, fazendo com que ela se levantasse do pó da terra e hoje estivesse ali assentada na terra que o Senhor prometeu. Agradecemos, Senhor Deus, porque nos rejubilamos contigo, Senhor Deus, porque foi o Teu braço poderoso, o Teu poder, Senhor Deus, que os instalou ali, e cremos, Senhor Deus, que em breve o Senhor Jesus reinará pessoalmente dali de Jerusalém. Obrigado, Senhor Deus, por esses encontros dos amigos de Sião que realizamos aqui, e estamos multiplicando aquilo que aprendemos, Senhor, e tentando passar para outras pessoas, Senhor, em outras congregações, em outras comunidades, para que possamos juntos orarmos pela paz de Jerusalém, pela conversão do povo de Israel, para que encontre a verdadeira paz, o príncipe da paz, Yeshua e Hamashia, Jesus Cristo. É no nome santo de Jesus que Te oramos, agradecidos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e pedimos que o Senhor sempre se agrade daquilo que fizermos, Pai. Em nome de Jesus Te oramos. Amém.